gentileza, nosso diretor técnico, já foi nosso presidente, vice-presidente, gerente técnico, diretor técnico, é aquilo, né? Presidente sempre presidente, né? Vice-presidente, a gente também sempre vice-presidente. E quero chamar o nosso convidado aqui, que é o Rafael. Vou anunciar o currículo deles todos. O Rafael, ele é biólogo, Rafael Ferreira Costa, biólogo, mestre em biodiversidades em unidades de conservação, com especialização em perícia e auditoria ambiental e geoprocessamento. Analista ambiental do ICMBio desde 2007, com experiência em gestão de áreas protegidas, uso público, geotecnologias, capacitação e concessões. Atuou na sede do ICMBio, Acadebio, Flona, Ipanema e Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, que é de onde eu conheci o Rafael. Conduziu iniciativas em visitação, certificação educacional, gestão de contratos e elaboração de planos de uso público em parques nacionais. E os três estão aqui nesse palco hoje para a gente conversar um pouco e discutir a respeito de como prevenir acidentes em turismo de aventura e ecoturismo. Então, vou passar a palavra para vocês, né? A gente vai aqui até o meio-dia e depois a gente continua com a nossa programação, beleza? Passar para o Jaime, então. Vamos lá? Bem, pessoal, bom dia ainda, né? Bom dia. Fica ali. Bem, muita coisa aí que o Fernando falou. Nós vamos falar aí um pouco do caso de sucesso do turismo, do Aventura Segura, apesar de ser um programa que foi realizado lá atrás, como também foi citado, a gente vai verificar que o quanto ele está atual a sua necessidade, né? Então, quando a gente está falando de como prevenir acidentes, a gente vai linkar no final tudo que o Fernando colocou e o que é o propósito dessa apresentação, tá? Então, aqui a gente precisa passar isso aqui. Bem, vocês são todos da Beta, mas eu vou tentar colocar uma contextualização histórica do Aventura Segura. Quem devia estar falando isso que foi protagonista disso, que é o Evandro, e quero aqui, de início, dar parabéns a ele, e os demais que implementaram esse produto, tá? Então, hoje a Beta foi criada em 2024, fizemos 21 anos, fizemos 21 anos, né? E estamos presentes em 21 estados da federação e temos como missão transformar o ecoturismo e o turismo de aventura numa força econômica, gerando riqueza, empregos e impostos de forma sustentável. Então, a gente não pode esquecer, toda vez que a gente fala de sustentabilidade, pode esquecer da economia, porque senão a gente não vai realizar a sustentabilidade ambiental. E o que é a Aventura Segura? Vamos colocá-lo num contexto histórico. Naquele momento, em 2003, o ecoturismo e o turismo de aventura estava em ascensão, e de acordo num relatório da Organização Mundial do Turismo. E a gente vai linkar o que está acontecendo hoje, pós-Covid. E aí, naquele tempo, também existia um bando de doido aí, que Evandro, acho que fazia parte dele, que era o Jetta. Você estava lá nessa... Não gostava, né? Que depois transformou-se... Você tem uma doidinha ali também. Que depois transformou-se em a Beta. Também lá, a gente estaria, no momento, sendo criado o Ministério do Turismo. Então, foi colocado aqui também que a gente precisaria, por Fernando, a gente precisaria de ter uma política de Estado para isso. O turismo precisa de uma política de Estado. Então, isso aconteceu lá atrás. Estava sendo criado o Ministério do Turismo, associado a essa ascensão do turismo de natureza, de aventura, e também foi criado no Plano Nacional, de 2003 a 2007, onde colocava o ecoturismo como um dos 5 segmentos a serem trabalhados. Então, mais uma vez, existia uma política de governo para que o ecoturismo estivesse como prioridade. E aí veio a formalização da ABET. Aqui foi realizado um diagnóstico
sobre a necessidade de normalização e certificação em 2025. Assinamos um convênio de fortalecimento e qualificação do turismo de aventura em 2005. E aí começou a aparecer as primeiras normas. Veio a NBR 15.331, que transformou-se na NBR ISO 21.101. Então, nós estamos falando de uma decisão de Estado, uma decisão de governo de priorização para o turismo de aventura, o turismo de natureza. Oi. Qual era a função quais são os princípios básicos da aventura segura? Fortalecimento institucional do segmento, qualificação e capacitação dos empresários e colaboradores, desenvolvimento de capacidade de resposta às emergências e acidentes, disseminar a cultura e a qualidade de segurança e incentiva a certificação. Ou seja, tudo isso que a gente fala hoje, tudo isso que a gente coloca como necessidade, foi feito, eu vou mostrar para vocês que foram feitos, foi feito, eu vou mostrar para vocês que deu resultado, e que hoje a gente precisa revitalizar isso, a gente precisa rodar de novo. Se você quiser fazer algum comentário, fique à vontade, tá, Evandro? Então, que foram as ações que foram realizadas ali? Diversas oficinas, associativismo, grupo de voluntários de busca e salvamento, oficinas socioambientais, congressos técnicos, seminários, cursos presenciais e à distância. Esses cursos, uma parte deles voltado para os empresários, gestão empresarial, sistema de gestão de segurança, aprimoramento de produto, acesso a mercado. Para os condutores, competências mínimas do condutor e primeiros socorros. Então, vejam, se vocês se aperceberem aí, o projeto, ele sempre está voltado para a profissionalização. Não adianta a gente também querer ir buscar recursos, como o Fernando colocou, se nós não estivermos capacitados para utilizar esses recursos. Se nós não tivermos capacitados para demonstrar para os nossos financiadores que nós somos já grandinhos, já estamos de maior, temos uma estrutura bem formada e que possamos comprovar que nós vamos utilizar bem aqueles recursos. Então, existiu naquele momento duas preocupações, uma de gestão e uma outra de operação. E assistência técnica na implementação do SGS. Resultados. Naquele momento, coisa que também a gente cobra muito hoje, diagnóstico do turismo de aventura no Brasil, em 2009, foi realizado. Foi realizado um perfil do turista de aventura e do ecoturista no Brasil, em 2010. E desenvolvido, publicado, confeccionado 11 manuais de boas práticas, que até hoje estão no nosso site. Oi? Gratuitos. Gestão empresarial, sistema de gestão de segurança, competências mínimas do condutor, acessibilidade e ecoturismo, arvorismo, canionismo, cachoeirismo, caminhada, escalada, espeleoturismo e fora de estrada. Tem outros, e raft. Então, tudo isso, ele traduz o que depois vieram ser algumas normas e deixa de uma forma lúdica, de uma forma compreensível para qualquer um dos senhores, qualquer um de vocês, possam acessar, estudar, conhecer e divulgar entre seus funcionários. Só que isso, olha, é 2009, mas está atual. Quando a gente fala aqui, perfil do turista de aventura e do ecoturista no Brasil, eu tenho participado, nós temos uma cadeira no Conselho Nacional de Turismo e também temos uma cadeira no Comitê de Legislação de Turismo. Eu represento o ABETA. E, recentemente, vocês devem ter visto que foi mudada a categorização dos municípios do Brasil. Nós trabalhávamos em cerca de 10 a 20 índices, vamos agora para 80 índices. 80 índices. São 10 dimensões e cada dimensão dessa é em torno de 8 a 9. Então, tem uma dimensão de segurança.
que é o que a gente está tratando aqui. Só que se você for abrir o manual de como eles fizeram essa caracterização, a segurança ele trabalha índice de homicídio naquele município, índice de feminicídio e índice de homicídio na juventude. Aí eu perguntei, sim, e a segurança da operação? Como é que entra nisso? A gente está falando de turismo, a gente está falando de municipalização ou caracterização dos municípios turísticos do Brasil. E tem uma dimensão chamada segurança, e que vocês estão falando só de segurança pública. E o segurança operacional, a gente fica onde? Aí a resposta foi, nós não temos dados. Então a gente precisa trabalhar, e isso a Beta vem trabalhando junto ao Ministério do Turismo. Aí eu reforço o que o Fernando cobrou, não cobrou no mau sentido, cobrou dizendo que a gente precisa estar mais atuante. A gente vem trabalhando junto ao Ministério do Turismo e trabalhando junto ao ICMBio para que nós possamos voltar a ter dados específicos oficiais sobre o turismo. Tá? Mas isso foi um dos resultados do Aventura Segura. E aí, para mim, o principal resultado foram as avaliações. O projeto Aventura Segura ele durou em torno de 4 anos para ser implementado. E, no final, nós temos algumas pesquisas de avaliação. Então, se você olhar aqui, eu separei 2. Avaliação do curso de gestão de segurança em turismo de aventura. Aí a pergunta é, você identificou risco na sua operação? Dá uma olhada aí. 80% dos entrevistados, após fazer o curso, ele identificava naquele momento que tinha um risco na operação dele e ele não sabia. Ou ele não compreendia. Esclareceu a adoção das políticas de segurança? 79% sim. A outra 78%, 74%. Todas as perguntas, as principais, estão em torno de 70%, 80%. Ou seja, havia e hoje, nesse lapso de tempo de 10, 15 anos, que a gente não tem um novo produto como esse, eu garanto a vocês que, não os que estão aqui na Beta, não os associados à Beta, mas o mundo fora aí, participa mais ou menos nesse número, nesses percentuais. Benefícios da certificação. 76% responderam diminuição do risco de acidentes na minha operação. Então, foi verificado, foi analisado pelos próprios treinandos que aquilo vem ajudá-los a diminuir o risco dos acidentes. Reforço na imagem positiva da empresa frente aos clientes. Isso aí, eu não sei qual a opinião de vocês, mas no meu caso, eu já fui um operador de um parque e isso me trazia muito retorno. Na hora que o meu cliente percebia que eu era não certificado, eu aplicava as normas, eu que tinha um bom atendimento, que eu tinha uma qualidade no atendimento, na hora das minhas pesquisas era o primeiro que aparecia. Então, investir em capacitação, investir em certificação, ou pelo menos utilizar as normas, não é custo, é investimento. E dá retorno, isso eu garanto a vocês. Também fizemos campanha. E essas campanhas estão aqui. Ó. A gente já conversou, cadê? Estava o palestrante de hoje, que eu esqueci dele, está aqui não hoje. Então, aqui, nós criamos essa campanha publicitária e estava aqui, ó, os 10 mandamentos do turista. Tudo que a gente fica falando, preocupado de que eu invisto em segurança e meu concorrente não e o preço dele é mais barato, a gente precisa fazer um trabalho, uma busca ativa desse nosso cliente, demonstrar a ele por que eu tenho um preço diferenciado. Então, está aqui. Ó. O que a gente fala hoje, lá atrás, há 15 anos atrás, a gente já estava trabalhando nisso. Não sei se está dando para ler, mas está aqui. Os 10 mandamentos do turista. Peça referências e confira se a empresa que está oferecendo serviço está formalizada e se tem alvará de funcionamento. Isso é uma luta constante nossa. E ontem, criamos um grupo de trabalho junto com a Seditur, né? Você estava presente lá conosco, e a gente vai trabalhar junto às prefeituras. A obrigatoriedade de ter alvará, a obrigatoriedade de ter uma fiscalização local. Mas isso, dentro do programa Aventura Segura, a gente trabalhou nisso aqui. Verifique se a empresa oferece seguro
que oferece seguro que cobre as atividades de aventura e natureza. E tem uma série aqui, são 10 mandamentos, que isso é fácil. As prefeituras podem utilizar isso, colocar nos seus centros de atendimento aos turistas. Pode ser feito o trabalho junto ao Contur. Ou seja, tudo isso aí estava dentro de um programa de trabalho que nós estamos trabalhando para que nós consigamos já voltar a fazer isso. Resultados gerais. 4.800 pessoas qualificadas. 13 estados brasileiros. 17 destinos turísticos. E aí estão onde nós participamos. Foi realmente um programa nacional. 600 empresas, criação de 13 grupos de voluntários de busca e salvamento e um investimento inicial junto ao Ministério do Turismo de R$6 milhões. Então, é um custo, é um programa que não foi caro, para o tamanho da dimensão do que foi feito, e que ele tem tudo para voltar a isso, e nós estamos trabalhando para isso. E isso originou 28 normas técnicas que trabalhou junto à UMNT, as primeiras normas técnicas. É isso, Dartilene? Me conserta que a Ivan está calado, mas você participou disso também aí. Bem, e qual é o nosso cenário hoje? O cara está dormindo da cortina aí. Bem, o nosso cenário hoje, foi dito aqui também para o Fernando, nós estamos de novo, aí vamos linkar lá atrás, nós estamos voltando para 2003, 2004. Nós tínhamos, lá atrás, vou só voltar, lá atrás a gente foi criado o Ministério do Turismo, lá atrás a Organização Mundial do Turismo destacando o turismo de natureza, o turismo de aventura, ecoturismo. E hoje a gente está nisso, depois do Covid, e com trabalhos que estão sendo feitos pela Embratur, pelo Ministério do Turismo, está aí. Recuperação impressionante do turismo, turismo natureza com recorde de visitação. E agora, captei agora, dia 4/9, agora recente, né? Quinta-feira, antes de ontem. O Google revela perfis dos viajantes brasileiros. 22% buscam por destinos que se conectar com a natureza. Mas se a gente for olhar aqui, isso é recente, hein, pessoal? 62% querem conhecer lugares novos. 53% relaxar. 52% aproveitar o tempo de qualidade com a família. 50% ter contato com a natureza. Isso fala alguma coisa para vocês? Alguém se vê aí dentro? Totalmente, né? São oportunidades que estão aí para nós. E Fernando, mais uma vez, pena que ele não está aí, mas mais uma vez ele estava com razão. Nós precisamos traduzir esses números e levar para a União, levar para o nosso estado, levar para os nossos municípios, levar para nós mesmos e trabalharmos para ter um projeto. Porque a gente pode garantir a vocês que a Beta está atenta a isso. Né? Então, esse é o nosso cenário positivo. Mas toda moeda tem dois lados. O turismo de aventura cresce, mas a insegurança e a falta de regras estão travando o setor. Tudo isso aqui é de recente, tá? Queda do balão, informalidade, falta de fiscalização. Acidente, aí a Federação de Hotelaria está falando aqui, acidente reforça urgência para a regulamentação no turismo de aventura. A Beta aí já participando aí nós junto à mídia. E aí, quais são as nossas evidências? Aí eu novamente vou linkar com o Fernando. Ah, não, antes disso. Isso aqui, por falta de não termos informações oficiais, a gente tem que buscar aí com quem faz as suas pesquisas em paralelo. Então, aí a Feras Viva, conhecida por todos vocês, ou da maioria, o que é que ele informa aqui? 93% dos acidentes ocorrem por falta de sinalização sobre risco. 70%, negligência do profissional.
77, descaso com EPI. 49, perícia do prestador. 57, falha de equipamentos, e aí vai. Isso é um retrato, que possa ser que não seja um retrato dos associados à Beta, mas é um retrato do turismo de aventura de natureza no Brasil. Se não for por aí, é um pouquinho mais. E aí a gente... Ô, Jaime, Oi. acho que é importante dizer que 100% é falha humana. Tem ali 70 negligência do profissional, né? Mas você está botando 100, né? Bem, e aí a gente vai para um cenário, tem aqui um secretário de turismo, mas saiu, tem secretário de turismo aqui? O que estava aqui saiu do sorriso. Oi? Estou vendo ali, ele já levantou a mão ali. Bem, aí qual é o nosso cenário? A gente está falando de um cenário da operação. A gente está falando aqui de um cenário financeiro. A gente está falando de profissionalização. Mas o que é o nosso Brasil? 84% das nossas empresas, dos nossos CNPJ, ou CGC, né? CGC não, né? CNPJ. CNPJ do Brasil, 84% são MEI ou microempresa. 84%. Dos municípios do qual o nosso amigo Ítalo preside aí a Anseditur, não sei se vocês têm dimensão desses números, 44% dos municípios do Brasil têm menos de 10 milhões de habitantes, ou 10 mil habitantes. Quer piorar? 78,5% dos municípios do Brasil têm menos de 30 mil habitantes. A gente está falando de quê nisso? A gente está falando de pequenas cidades, a gente está falando aqui de pequenos orçamentos, nós estamos falando aqui de falta de capacitação técnica, de formação nesses grotões, né? E falando também de falta de articulação. Tem um Brasil que é de Brasília e tem um Brasil que é de Brasil. Quando a gente está falando ali, porque eu não quis estratificar mais, mas quando a gente está falando 44% tem menos de 10 mil habitantes, se você for descer um pouquinho mais, vocês vão ver que tem municípios com 2.500 habitantes. É uma vila. Eu fui diretor em Fernando de Noronha e eu trabalhava com uma população total de 3.500 pessoas. Noronha, desse tamanho. Então, a gente está falando que quase metade do país tem 10 mil habitantes. Será que a gente tem interlocução nisso aí? Será que essas pessoas, essa administração local, nada contra os municípios pequenos, mas ele tem o mesmo poder de aglutinação, de motivação que tem em Caraguatatuba? Então, a gente precisa chegar junto deles. Não adianta ter recursos federais se a gente não tem uma política de governo que chegue a esses pequenos municípios, como aconteceu lá atrás, em 2003, como aconteceu com o projeto Aventura Segura. E aí, para complicar mais as coisas ainda, isso é um dado financeiro da CNN Money, o país, além de tudo isso, ainda tem uma taxa de informalidade de quase 40%. Ou seja, os nossos concorrentes, que estão aí vendendo trilha, vendendo rapel, vendendo passeios em unidade de conservação, que não tem um pulo, como a gente diz lá no Nordeste, não tem um pulo de bicho para apresentar. Não existem. São informais. E como é que eu vou capacitar um cara que eu não sei que ele existe? Como é que eu vou capacitar um cara ou dizer para ele que ele tem que comprar material se ele é uma microempresa, uma microempresa individual, ele não tem recurso para ir buscar o dinheiro porque o Fungetur pede que ele dê uma garantia de 1,2% do dinheiro que ele tira. Então, esse é um cenário que eu não sei se está mais complicado do que isso. Esse o pessoal que foi consertar a minha rede, meu Wi-Fi, ele estava aí, esse japonesinho aí estava complicado. Então, eu vejo, quando eu olho para esse Brasil nosso, eu olho isso aí, tá? Eu vou começar por onde? Onde é que eu vou tirar esse sinal? Não é? Gostou, não foi, Jaque? É?
Mas isso é sério, foi na esquina lá de casa. Tá? Bem, e o que fazer? Né? O que fazer? Ah, vamos buscar recursos? Vamos. Nós achamos que a gente tem que trazer um outro Aventura Segura. E Fernando Ampassan colocou aqui, e essa Aventura Segura, não necessariamente ele passa por ser uma Aventura Segura nacional, quiçá que seja nacional. Mas os estados, São Paulo mesmo, vocês viram aqui na sessão de abertura, nós fizemos aqui o SP Aventura, né? Segundo dados, nós temos, e Evandro pode me corrigir, temos hoje no Brasil 20 empresas certificadas, né? Tínhamos um pouquinho mais? Não, mas com... Sim, mas estou dizendo, tinha 20 antes, então 20. Então, o governo do Estado de São Paulo, sem nenhuma propaganda política, tomou a decisão e criou o SP Aventura. E que o município de Ubatuba, de Caraguatatuba, de Gravatá, também pode criar também uma decisão política de eu vou transformar o meu turismo de aventura, de natureza, como ferramenta de desenvolvimento do município. Então, o Aventura Segura a gente está trazendo hoje aqui, e muito bom, linkando o que Fernando trouxe, porque a gente tem que conhecer o que é o nosso Brasil. Eu não posso estar falando de fundos internacionais para um município que tem 2.000 habitantes, 5.000 habitantes, 6.000 habitantes, se a gente não tiver isso dentro de um processo maior. Jaime, acho que é importante dizer, né, a certificação ela é voluntária, né, para o sistema de gestão de segurança, para você comprovar que segue a lei. Nós temos hoje, pelo cadastro, aproximadamente 17.000 operadores de turismo de natureza. Só 20 conseguem dizer que cumprem a lei. Pronto. É isso, essa é a realidade. E o que é que acontece? Com o SP Ecoaventura, a Beta participando, o Sebrae participando, nós habilitamos, estamos certificando cerca de 80, até o final do ano, cerca de 80 empresas. Então, a gente vai sair de 20 para 100, ou das 32 que ele falou. Mas, veja só, uma decisão de um governo local, estadual, conseguiu multiplicar por 4 o que a gente está falando. E o que o governo de São Paulo fez similar ao que nós fizemos na Aventura Segura. Ele pegou geograficamente e espalhou, não foi pegou um nicho, não foi um projeto piloto. Não foi um projeto piloto. Ele territorializou, verificou diversas regiões do estado e identificou potenciais que podiam ser certificados. Então, nós os capacitamos, nós colocamos eles na bola do gol, lá na marca do gol, e eles fizeram os pênaltis, estão fazendo aí, estão marcando os seus gols. Então, nós precisamos conscientizar que há uma necessidade de nós termos uma aventura segura, ou um SP Aventura, ou uma aventura segura, um SP Aventura, seja o nome que der. Mas só assim, e aí sim, a gente trabalha, e por outro lado, nós vamos fomentar projetos, né, de financiamento, projetos, melhorar a questão da... Eu sofri muito quando fui buscar recursos em bancos, sei o que é, né? E é isso. Então, o que é que a gente está trabalhando? A Beta. Nós achamos que o Aventura Segura ele tem que vir Governo Federal, Ministério do Turismo, tem que vir o Sebrae, tem que vir a Beta, tem que vir o Fornatur, que é o fórum dos secretários de Estado, tem que vir a SEDITU, que já estamos conversando sempre aí há muito tempo com o Ítalo, tem que vir o Ministério do Ambiente, falta acrescentar aqui, tem que vir o Ministério da Fazenda. A gente tem que ter voltar a ter um projeto de Estado, um projeto sobre o turismo. E a intenção nossa é trabalharmos até o próximo ano, que para nós fazermos, como foi feito lá atrás pela CNC, o Vai Turismo, a gente trabalhar junto com essas entidades, preparar um documento, preparar para que no próximo ano, que nós vamos ter eleições presenciais, eleições estaduais, nós possamos entregar, enquanto instituição, enquanto esse grupo de instituição, um produto, um material, que nós possamos
tentar conscientizar os próximos governantes, porque esse já está, daqui para o próximo ano, chegar em abril, só vão pensar em política. Bem, eu termino aqui só deixando o nosso sonho, deixando o nosso Luizão aí com vocês, transformar o turismo e natureza brasileiro em referência mundial de qualidade, segurança e sustentabilidade. Obrigado. Era isso que eu tinha para vocês, tá? Eu acho que eu vou ter que assumir aqui Você quer comentar alguma coisa? Não, antes dele, você quer comentar? Obrigado. Tirei mais ou menos uns 8, né? Bem, vamos lá. Legal. Oi, aqui. Obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e todas. Jaime, Evandro. Primeiro, prazer estar aqui no evento da Beta. Minha primeira vez aqui com vocês. Outros colegas do ICMBio já passaram por aqui. E entendendo um pouco a lógica aqui do evento, como vocês trabalham, um grande prazer estar aqui. Bom, vamos lá. Qual foi a missão passada? Ih, não está mudando aqui. Passou. Apresentar para vocês um panorama geral sobre o que o ICMBio tem feito para implementar a gestão de segurança. O ICMBio vem aí de 2017, mas já tem um longo histórico aí de diferentes instituições públicas fazendo gestão de unidades de conservação até a gente chegar aqui nesse ponto. Eu vou pegar só a parte final da história, mas é só reforçando que é uma história aí de várias décadas já, né? Bom, e qual é o contexto que a gente trabalha? Um aumento significativo da visitação nas unidades de conservação federais. Vou fazer um quadro aqui focando desde 2007. Uma mudança no perfil dos visitantes e o ICMBio fazendo essa gestão, implementando diferentes instrumentos nos últimos anos. Vou dar um panorama aí desde 2017, mais ou menos. Então, sobre o aumento da visitação. A gente parte, lá em 2007, de mais ou menos 3 milhões de visitantes nas unidades de conservação, e até lá a gente tinha volta aí de 32 unidades de conservação monitoradas, para em 2024, mais de 25 milhões de visitas nas unidades de conservação, e esse número está errado, já são 161 unidades monitoradas agora. É claro que parte desse aumento se deu por parte do aumento do monitoramento, mas não é só isso, você tem um aumento real no número de visitas nas unidades. E aqui a gente já tem um problema. O número efetivo de servidores não aumentou necessariamente nessa proporção, e nem a estrutura, e nem o investimento. Então, você tem aí um delay entre o aumento expressivo do número de visitantes e a capacidade do próprio Instituto lidar com isso. Além disso, nesses territórios, fazemos muitas coisas além do uso público. Então, você tem fiscalização, você tem manejo florestal, você tem diversas outras ações acontecendo, e são as mesmas pessoas que têm que se especializando nessas diferentes frentes. Então, isso daí coloca um desafio adicional para o Instituto. Sobre a mudança do perfil do visitante, então, assim, enquanto a equipe do ICMBio vai se preparando para lidar com o visitante, o perfil do visitante também vai mudando. Então, você tem aí e não tenho nada contra selfies ou contra o turismo de Instagram, inclusive eu acho muito legal, mas ele traz um desafio. E aí, como é que a gente lida com esse visitante? A gente estava aqui agora com toda uma plataforma para conseguir fazer gestão de segurança, agora você tem a pessoa, esse ano em Noronha teve uma pessoa que inclusive foi multada, que tinha o guarda-corpo, a placa, o monitor, o guia, falando que ele não podia, ele pulou o guarda-corpo e foi lá tirar a selfie. E com todo mundo falando, meu amigo, não pode. Tudo bem, vou tirar a foto. Acabou sendo multado. Mas tem acontecido com bastante frequência. Então, isso faz com que a gente repense a forma de fazer a gestão de segurança nas unidades de conservação. Além disso, não é só a questão do turismo, o turista que já ia na unidade de conservação, que agora tem um outro comportamento, como uma pessoa que não ia antes nas unidades de conservação, agora vai. Trazer aqui mais um exemplo de Noronha. Então, você tem, por exemplo, agora o turismo de balada. Numa ilha, com uma série de riscos, bastante isolada, e as pessoas estão nos mesmos atrativos que antes ia o ecoturista. Bom, e agora? Como é que a gente faz? Como é que a gente se comunica com esse novo visitante? Como é que a gente convence ele a algumas questões de risco? Então, esses são desafios postos aí para o Instituto, tem que lidar com isso.
E, por fim, aí vou tratar, então, de quais instrumentos a gente tem utilizado para poder lidar com isso. E vou começar com uma mudança que acontece lá em 2017, que é uma nova forma de olhar o plano de manejo. Quem aí já leu um plano de manejo antigo? Foi fácil? Não, né? Então, vários volumes, difícil, todos os programas lá de uma vez. Alguns programas que às vezes nem estão acontecendo na unidade de conservação, mas já estão lá descritos com detalhes. Já está lá escrito onde fica a sala do retroprojetor. Quando você está lendo, nem existe mais o retroprojetor, mas está lá descrito onde fica a sala do retroprojetor. E aí, então, em 2017, tem uma mudança significativa. Gente, não dá mais para trabalhar dessa forma. O plano de manejo ele tem que ter um núcleo duro, que é aquilo que não vai mudar com o tempo, e deixar para que outros instrumentos complementem isso ao longo do tempo, conforme a necessidade. Então, você vai ter um plano de manejo, e não está apontando aqui, mas você vai ter um plano de manejo central, onde você vai ter uma definição de quais são os recursos e valores fundamentais da unidade, então o que é importante nessa unidade, qual que é a missão da unidade, alguma descrição e as normas de o que pode acontecer ou não em cada uma das zonas. Ok, feito isso, com o tempo, outros instrumentos vão complementando esse plano de manejo, o que torna o plano de manejo menos frágil. Porque quando você coloca algo muito normativo, que tem que resistir ao longo de 20, 30 anos, com uma série de detalhes, é possível que essa quantidade de detalhes não sobreviva ao tempo. Agora você tem algo muito mais simples, que pode sobreviver ao tempo, e você vai complementando com outros planos. Um desses planos é o plano de uso público. No plano de uso público, você vai colocar ali, ok, qual que é a visão de futuro para o uso público, quais são as grandes diretrizes, se já estiver pronto, qual o rol de oportunidade de visitação e as ações prioritárias a serem implementadas. E aí, a partir do plano de uso público, você vai colocando outros componentes aí, que são outros instrumentos, por exemplo, o plano de gestão de segurança. Por exemplo, o protocolo operacional da visitação. Então, você vai complementando com esses outros instrumentos. Um outro instrumento importante que ele vem, então, no ano seguinte é o ROVUC. Ele é baseado no instrumento que já existia nos Estados Unidos, o ROS. E qual que é a ideia do ROVUC? Que você faça, então, um diagnóstico das oportunidades de visitação na unidade, considerando diferentes fatores. Fatores biológicos, fatores físicos, fatores sociais, caso já exista a visitação. É um lugar que concentra um maior número de visitantes, que você tem uma sensação de maior isolamento. E assim você vai tentar classificar as oportunidades, identificar as oportunidades de visitação na unidade de conservação e classificá-las em diferentes tipos de experiência. Travou. Foi. Então, você tem uma experiência mais prístina, que é quando você vai ter uma sensação de isolamento, você vai estar num lugar mais distante, você quase não vai encontrar grupos, você não vai ter estruturas, e tem gente que está buscando esse tipo de turismo. E você vai passando por uma gradação entre a experiência natural, seminatural, ruralizada, até chegar na experiência urbanizada, onde você pode estar numa vila, algo parecido com Caraguatatuba, você pode estar dentro de uma APA, então você vai ter uma experiência realmente urbana com uma série de estruturas. Então, o rol de oportunidade de visitação ele vai buscar diversificar a experiência na unidade de conservação e distribuir nessas diferentes classes. Não foi, agora foi. Então, você vai ter, aqui pegar um exemplo, de serviço de alimentação ou acessibilidade. Você vai ter nas classes prístinas ou natural, uma visitação de baixo grau de intervenção. Então, você vai ter serviços ali no primeiro slide de baixo. Você vai ter um serviço de condução. No outro, você já tem, ok, um truck food, mas sem nenhuma, um food truck, sem nenhuma estrutura fixa. E numa outra, numa estrutura seminatural, ruralizada, urbanizada, você já pode ter um restaurante propriamente dito. Numa classe prístina, você vai ter o uso de uma cadeira Juliette. Já numa estrutura natural ou seminatural, você vai ter talvez uma trilha suspensa, outras estruturas. Em outros locais seminatural, ruralizado, urbanizado, você pode ter um elevador, uma rampa mais incrementada. Então, você pode colocar outras estruturas. E a gente vai pensar a gestão da segurança da mesma forma nas unidades de conservação. Uma vez
identificado esse rol de oportunidade de visitação, ok, tenho vários atrativos, e eles classificados nessas diferentes classes de experiência, a gente vai pensar as intervenções, inclusive pró-acessibilidade ou pró-segurança, dependendo daquela classe de experiência. Então, se você tem o mesmo atrativo, a mesma cachoeira, mas ali no primeiro caso, você não vai colocar outras estruturas, você vai a sinalização é praticamente a própria trilha, você vai ter uma experiência muito mais prístina. Então, aqui você vai colocar menos elementos de acessibilidade, de segurança, então, e comunicar ao visitante que, olha, é essa experiência que estamos ofertando aqui. Já nesse outro caso aqui, que é o outro extremo, ok, a trilha foi pavimentada, ela é totalmente acessível, você tem um guarda-corpo, você tem toda uma sinalização, você tem um mirante ali na frente. Então, aqui você espera um outro tipo de experiência, um outro público. E é bastante comum, quando quem trabalha em unidade de conservação com muitos visitantes, talvez você receba no mesmo dia uma pessoa que vai chegar lá reclamando assim, olha, detestei. Vim aqui no parque, porque eu vim aqui na década de 80 e foi uma aventura incrível. Agora eu fui lá no mesmo lugar, pô, tem uma trilha suspensa, tem um mirante, tá horrível o negócio, eles estragaram a minha experiência aqui. Isso de manhã. Aí à tarde chega uma outra pessoa, pô, fui numa trilha, ou vocês deveriam deixar todas iguais àquela que eu fui de manhã, que era uma trilha suspensa, tinha um guarda-curva, daí você fala, calma, meu amigo, a resposta para os dois é a mesma. Aqui no parque a gente tem diferentes experiências, você conheceu uma, entendi qual que você gosta, então vou te mostrar onde você vai encontrar mais dessa experiência. E para o outro a mesma resposta. Então a ideia é diversificar. E sobre a responsabilidade de segurança, quanto mais a gente avança para semi-natural, ruralizada, urbanizada, maior aumenta a responsabilidade do ICMBio em implementar estruturas de segurança. E não está indo. Agora, quanto mais a gente se afasta dessa estrutura urbanizada e vai para a experiência urbanizada e vai para a experiência prístina, maior é a responsabilidade do próprio visitante do operador. Ok? Então, essa é a visão que o ICMBio tem quando fala sobre segurança dentro do rol de oportunidade de visitação. Falei de 2017, plano de manejo, 2018, o ROVUC, e em 2021, está uma nova portaria do ICMBio que ela agrega aí uma série de instrumentos voltados para a visitação. Não vou falar de todos, não, são 16 instrumentos, mas vou falar daqueles que vão diretamente de encontro com gestão de segurança e falar como vocês podem participar deles. O primeiro é a portaria normativa específica. Lembra que eu falei que é o plano de manejo que vai normatizar coisas? Tá certo. Agora, e se faltou alguma norma, como é que a gente faz? Porque não era o plano de manejo ficar mudando toda hora. Bom, então a gente pode fazer uma portaria normativa específica, a gente justifica isso e vai ter um trâmite de aprovação muito parecido com aquele lá do plano de manejo. Ah, mas eu sou um operador da região e quero propor isso. Ok, vai lá, participa do conselho da unidade, faz essa proposta, conversa com o chefe da unidade, vai rodar. Esse rito aí pode ser uma portaria normativa específica. Agora, tem outros dois protocolos aqui que são bastante importantes para a gente. O primeiro é o protocolo operacional da visitação. E o segundo é o protocolo de gestão de segurança. Vamos falar um pouquinho deles. O protocolo operacional da visitação ele é um conjunto de orientações para os visitantes, para os operadores, que ele vai falar como pode. Então, se o plano de manejo ele fala aqui pode ter visitação, agora vem o PROV e fala como pode. Então, olha, antes, lá atrás, você falava, olha, lá no plano de manejo, tal atrativo abre tal hora e fecha tal hora. A ideia não é mais essa. Tal atrativo pode ser visitado, está lá no plano de manejo. Agora, no PROV, a gente vai discutir os horários. E se não der certo aquele horário que a gente pensou no segundo ano, a gente pode vir com uma nova edição do PROV. Qual é a vantagem desse instrumento? Ele é feito na própria unidade de conservação. Você, respeitando as normas que estão no plano de manejo, você cria esse conjunto de orientações, discute ele no conselho, e é aqui que vocês entram, participem do conselho da unidade de conservação, vai lá discutir, pode propor que alguma coisa entre no PROV, participa das câmeras temáticas, olha, como é que a gente pode melhorar essa operação, e essas orientações vão entrar dentro do PROV. Aprovado, o chefe da unidade assina, ele está valendo. Puxa vida, faltou alguma coisa, ou teve um evento climático X que a gente vai ter que operar esse atrativo de outra forma. A gente pode vir aqui com uma nova versão do PROV, tá?
É um instrumento bem legal que várias unidades já estão implementando e ajuda bastante a gestão. Alguns exemplos do que pode ser tratado no PROV. Definições sobre o uso do termo de conhecimento de risco. Então, é ali que você vai falar, olha, o termo vai ser assim, vai ter uma placa no portão tal, o visitante de tais atividades vai ter que assinar, e de outras atividades ele só vai conhecer isso daí por placa. É ali que você vai entrar no detalhamento de como que vai funcionar o termo. Fechamento ou abertura temporária de vias, por ou de sazonalidade, ou por alguma mudança ambiental, ok, vamos fechar esse atrativo temporariamente agora, você consegue fazer isso daí via PROV. Definições para uso de instalações e infraestrutura de visitação, quais são as regras do uso daquele mirante ou daquela trilha, como é que deve funcionar, que você não vai proibir nada, mas você vai falar como é que funciona. Conduta responsável do visitante, então aqui a gente pode, sabe aquelas orientações que estão na placa? Olha, visitante, tome cuidado com isso, veja se você está levando água, protetor solar, aqui você só pode usar tênis, aqui você não pode entrar nessa piscina natural com protetor solar, X. É aqui que a gente vai colocar esse monte de definição. Qual a vantagem disso? Olha, não funcionou o que a gente previu aqui no primeiro mês, faltou alguma coisa, vamos complementar com outra regra, a gente leva essa discussão para o conselho e altera isso daqui. E boas práticas para a realização de atividade de visitação. E aqui para todos, para os condutores, para operadores. Então, a gente pode trazer uma série de detalhamentos aqui. Vou dar um exemplo de aplicação. Qual foi o contexto? Depois do acidente em Capitólio, então, aumentou-se bastante aí a preocupação em todos os parques nacionais com risco geológico. Em Noronha não foi diferente. Um mês depois teve uma matéria, agora não me recordo do jornal, falando assim, olha, de todo o risco que existia lá em Noronha, que estava super perigoso. Na sequência, o próprio governo começa a se movimentar para isso, ok. Aí a gestão do parque se mobiliza para contratar, então, uma consultora para ir até Noronha para fazer um novo laudo sobre risco geológico. Ok, vamos lá. E aí foi feito esse trabalho. E identificou-se algumas áreas com maior risco e outras com risco elevadíssimo, tipo, fecha isso daqui para ontem, porque aqui está para acontecer uma catástrofe. E uma delas era a Baía dos Porcos, dos principais cartões postais do Brasil, e vira uma geóloga, a Joaninha fala, então, tem que fechar, a gente não dá para fazer isso, não é, vamos conversar, como é que a gente pode organizar essa história? Bom, então, que medidas a gente pode tomar? Porque era uma praia que você simplesmente chegava e acessava. A maré permitindo, você acessava a praia, mesmo estando dentro do Parque Nacional, que tinha concessão e tudo mais. E aí, quais foram as medidas? Ok, vamos alterar o PROV, que já existia um PROV para essa área, colocando aqui algumas orientações para aumentar a segurança. Então, primeiro a gente foi lá e fez uma série de testes para ver o que funcionaria ou não. E depois começou, olha, a orientar por onde que vai acessar a praia, que para passar por uma certa área o pessoal vai ter que usar capacete, e pensa assim, que desgaste foi isso para a instituição. Você vai ter que convencer o cara que está na praia, que está lá, sunga, você tem que colocar capacete para chegar até ali. Tipo, ok, passamos por isso, porque assim, era inclusive um aprendizado institucional de como tratar essa história via prova. Depois de um tempo, de um novo laudo, inclusive um outro laudo do Serviço Geológico Brasileiro colocou um sinal vermelho muito grande, olha, aquela área ali da praia, que é uma porção da praia, tipo, ali é muito mais perigoso que todo o resto. Ali realmente não dá, porque vocês estão assumindo toda a responsabilidade se acontecer alguma coisa, e aqui não tinha direito ao risco, você está falando da família que está passeando na praia e decidiu entrar ali, então era uma outra história. Ok, então a gente colocou no prova, olha, o acesso a essa porção da praia fica limitado, tem que usar capacete e tudo mais, a gente fez vários testes com grupos e tudo mais, mas o que eu quero trazer aqui que foi por um protocolo operacional da visitação, que é um instrumento que é aprovado via conselho, que a gente conseguiu trazer aqui uma série de ações para a gestão de segurança, sem mudar uma vírgula do plano de manejo. E, depois de um tempo, veio uma nova, então, teve uma primeira versão, segunda versão, terceira versão. Começou as chuvas muito fortes, gente, isso daqui está aumentando o risco. Então, vem agora uma nova medida. Olha, sempre que chover mais de 50 milímetros em 24 horas, vamos fechar tais e tais e tais atrativos. Beleza, a gente foi e colocou isso daqui no PROV, coloca lá o medidor, sempre que isso daí passa, a gente dispara, comunica no site, comunica nas portarias, e aquele atrativo fica fechado por 24 horas. Tudo isso via protocolo operacional da visitação. Ou seja,
Dá para a gente fazer um bocado de coisa pró-segurança só com protocolos operacionais. Tá? E a participação de todos vocês é bastante importante nisso. Ele não está... Agora foi. Um outro instrumento é o Protocolo de Gestão de Segurança da Visitação, PGSV. Ele vai organizar como você identifica, avalia e mitiga riscos, aqui muito mais parecido com o SGS, já é discutido aqui há bastante tempo. E vai estruturar quem é responsável por o quê e qual que é a estratégia que a unidade vai adotar. O que ele vai incluir? Uma contextualização da área, um levantamento de perigos e riscos, uma planilha de avaliação e tratamento de riscos e o plano de ação emergencial. Mas lembra lá que mas por que se simplificaram o SGS, né? Se ele já tem uma estrutura parecida, ele tem a mesma ideia. Lembra lá que eu falei do grande aumento do número de visitantes? As equipes continuam muito parecidas e são as mesmas pessoas. Então, a gente tem que ter instrumentos que sejam operacionais para a equipe, para os gestores que estão ali, que todo mundo consiga assimilar e implementar. Então, por isso, ele é um modelo um tanto mais simples. Hoje, mais ou menos 30 unidades já adotaram o PGSV, a ideia é que todas cheguem lá. A última atualização normativa foi de 2024, então a gente espera aí, nos próximos 5 anos, aumentar bastante esse número, por meio de capacitações que já vem acontecendo, mas vai demorar ainda um tempo para a gente chegar no número expressivo, talvez metade das unidades de conservação aí com visitação. E como que ele é feito? Só para mostrar que ele é bem simples, tá? É uma planilha. Então, você vai ter ali uma parte da contextualização dos atrativos, vai descrever qual que é a área da visitação, uma descrição dessa área, quais são as atividades que acontecem nessa área de visitação, e depois você faz um levantamento de quais são os perigos associados àquela atividade, qual a descrição das lesões que podem ocorrer, a probabilidade... Deixa eu mudar aqui. A probabilidade e a gravidade, assim calcula-se o risco, muito parecido com a matriz de risco que já é usada no SGS, e quais são os tratamentos que vão ser dados, prazo e responsável. A ideia é que a própria equipe da unidade faça um desse geral. Agora, é só a equipe da unidade que é responsável por isso? Não, vamos falar um pouquinho mais dessa história. Quais são os princípios aí que envolvem a implementação do SGS? Um primeiro é que a segurança deve ocorrer em todas as unidades de conservação que tenham visitação, com ou sem delegações de serviço. Então, aquelas 30 unidades que hoje são alcançadas por esse instrumento, a ideia é que chegue em todas que têm visitação. Perigos e riscos são inerentes, e o principal é que eles devem ser comunicados. Além de comunicados, o ICMBio vai trabalhar sempre que possível em outras diretrizes, a parte de engenharia, a parte de normativa, fiscalização, mas o principal é que eles devem ser comunicados e que a gente não vai conseguir excluí-los das unidades de conservação. O direito ao risco. Então, a gente trabalha com a ideia de que, sim, vamos ampliar ao máximo a gestão de segurança, sem tolir o direito do esportista de aventura também, que quer ir na unidade de conservação. Então, assim, numa unidade de conservação com vários tipos de experiência, que a gente consiga manter alguns atrativos na classe prístina, para atender também esse público, que é um público importante das unidades de conservação. Então, em vez de criar uma disputa entre gestão de segurança e esporte de aventura, é criar uma complementaridade. Ok, tem onde fazer isso na unidade, até onde tem áreas para você fazer atividades super seguras. Responsabilidade compartilhada. Então, o visitante, ele conhece, assume os riscos e é o principal responsável da história. Então, assim, ele conhecendo e entendendo, ele é o que mais vai colaborar. Os prestadores de serviço, e aí a ideia é que os prestadores de serviço de forma individual também criem os seus próprios PGSVs, ou, quando não, seus SGS certificados, com exceção aqui dos condutores de visitantes, que a ideia é que a própria unidade faça um para todos, uma vez que seria a situação para várias unidades de conservação não permitiria que cada condutor ou que as associações fizessem isso. Mas, claro, com a participação deles. O ICMBio, qual vai ser o papel? Planejar, coordenar e implementar as ações de mitigação de risco quando for o caso. E a ideia também de que o ICMBio não assume o papel de outras instituições. Então, assim, o Corpo de Bombeiro tem seu papel, a Polícia Militar tem o seu papel, as associações de resgate têm o seu papel, então a gente tem que trabalhar em parceria para que cada um assuma o seu papel.
O PGSV ele é participativo, isso é um princípio, e aqui, mais uma vez, entra todos aqui os associados, participem do conselho da unidade, estejam na discussão do PGSV, porque é aqui que a gente constrói de forma coletiva. E o instrumento, não está atendendo, ele pode ser modificado, assim como o PROVE. Ele é um documento que vai ser modificado na própria unidade de conservação. Esse daqui tem que voltar para Brasília para ser aprovado, mas essa dinâmica de construção local continua valendo. E aí, já falei aqui, é um documento dinâmico. Então, tem que ter esse olhar, mas está lá no PMV, faltou tal coisa. Ok, vamos mudar. Vamos fazer uma discussão no coletivo, vamos alterar até que chegue no melhor documento possível. E a gente tem outros instrumentos, são os instrumentos de delegação de serviço. As autorizações, termos de permissão de uso e contratos de concessão. Cada um desses instrumentos também vão trazer algumas orientações específicas para a gestão de segurança. A encomenda que foi que eu focasse mais nas concessões, né? Então vamos lá, como é que tem acontecido isso nas concessões? Então, nas UCs em concessões, a gente vai aplicar o PGSV. Nas unidades de conservação com concessão, o ICMBio tem exigido o SGS, mas isso é um tanto recente. Então, nos últimos contratos já saiu com essa nomenclatura que tem que ter o SGS. E o que o SGS vai alcançar, né? Tudo que é objeto da concessão. E aqui começa alguns desafios. Por exemplo, quando a gente se conheceu na Poli, qual foi o caso ali? Você tinha um contrato de concessão que tinha iniciado em 2010, em Fernando de Noronha. Ele tinha uma previsão de gestão de segurança, é claro, e já tinha ali uma série de respostas que a concessionária tinha que dar e implementações que ela tinha que fazer para a gestão de segurança, mas não tinha o nome de sistema de gestão de segurança e nem a mesma estrutura. E aí, na época, a gente fez uma conversa com a concessionária, contratou a Poli, mais um grupo, ok, vamos fazer para essa concessão. Só que isso não era uma obrigação contratual. A concessionária fez, naquele caso, na parceria, tipo, vamos lá, queremos melhorar, entendemos que isso é importante. Só que não era obrigatória a certificação ainda. Então, a gente partiu aí de algo voluntário. E surgiu um desafio, tá, mas qual é a abrangência desse SGS? Porque o parque queria um SGS para o parque inteiro. E a concessionária, não, mas veja bem, eu tenho que fazer só sobre os meus serviços, sobre o que eu opero, sobre as trilhas que eu estou, não sobre o todo do parque. E eles tinham razão. Então, ok, mas será que vocês não conseguem ajudar a gente numa outra parte? Então, esse desafio não estava tão claro ainda, evoluiu nos outros contratos. Em 2021, a partir de 22, numa nova portaria do ICMBio, os contratos de concessão, eles passam a ter que atender a norma BNT, e a partir de 2024, passa a ser obrigatório a certificação. Então, a gente está nesse ponto aqui agora, tendo que ajustar com as concessionárias que já tinham um contrato assinado. Ok, isso vai ter que certificar. Isso tem um gasto, isso tem uma mudança de contrato, a gente tem que trabalhar tudo isso daí. Então, pegar aqui um exemplo do contrato com a Urbia, que é um contrato talvez mais recente, então tem esse instrumento, dá para ver mais claro qual que foi a mudança. Desculpa, passei batido. Com a Urbia Quinhões Verdes, que está em Aparados da CSA Geral, lá no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Quem a gente falar disso o tempo todo, acho que está normal para todo mundo, né? Todo mundo entendeu o que a gente está falando. É um contrato de concessão para alguns serviços dentro do parque. O projeto básico dele é de 2020, e lá em 2020, então, já era previsto, a concessionária ela vai ter que ter um sistema de gestão de segurança, então ela deverá apresentar e aprovação do poder concedente de um sistema de gestão de segurança, abrangendo todas as atividades e serviços concessionados. Veja só, não fala aqui em ABNT, não fala aqui em certificação, então, isso daqui em 2020. Depois de 2021, então, em 2022, vem a obrigatoriedade de seguir a ABNT. E a gente vai lá, ok, vamos fazer aqui um aditivo de contrato para seguir isso. E agora, da certificação, a mesma história, a gente tem que trabalhar com a concessionária. Tem dado certo? Tem dado certo. Só que essas mudanças de contrato, esses termos aditivos, nunca são tão rápidos assim. Bom, em que pé que está agora? A concessionária, lá no caso, eles entregaram o primeiro produto dentro do prazo. Quando eles entregaram, o ICMBio estava avaliando, vem a mudança, não, tem que estar conforme a norma.
devolve para a prancheta, começa a fazer de novo. Eles entregaram de novo esse ano e a gente comunica, então, só agora vocês têm que se certificar. Ok, vamos lá de novo, e eles estão agora na luta, aí, comunicaram ontem que conseguiram, aí, eu acho que foi com a própria ABNT, para fazer a certificação. Talvez aumente lá dos 20 para 21 agora. E quais são os desafios aí para sistema de gestão de segurança com as concessões? Então, o primeiro são os contratos antigos. Para cada um desses contratos, a gente vai ter que entrar numa nova negociação, outros valores, para que esses contratos possam se alinhar e o que o ICMBio está pedindo agora. A própria certificação, então, se você tem poucas empresas certificando sistemas de gestão de segurança no Brasil e você está aumentando o número de concessões e aumentando o turismo em unidade de conservação, a conta não vai fechar. Então, você vai começar a ter uma disputa em mercado de quem que vai fazer essa certificação. Talvez isso fique muito caro, impacte os próprios contratos das unidades de conservação. Então, vai ter aí um desafio para aumentar essa oferta aí de empresas certificadoras. O papel do ICMBio na análise do SGS. Isso aqui é bastante crítico, porque, ok, a concessionária entrega isso para o ICMBio, não temos especialistas e auditores dentro da casa. E o que a gente analisa? O que a gente aprova exatamente? Se seguiu a norma, mas a gente não é habilitado para certificar. Se está dentro dos nossos princípios, opa, agora a gente tem uma conversa. Então, assim, o caminho que o ICMBio está mirando é, vamos olhar se o SGS que foi feito, conversa com o plano de uso público, conversa com o plano de manejo, conversa com o rol de oportunidade da visitação. Essa é a praia do ICMBio. Se atende a norma ou não, já não cabe a gente. Então, a gente vai ter que ter esse apoio realmente das certificadoras. Os contratos recentes, é previsto uma figura que é o verificador independente, e agora ele é chamado de verificador de conformidade. Qual que é a ideia desse personagem? Então, você tem, por exemplo, uma Deloitte, uma KPMG, o Fernando falou aí dos grandes 4 aí. Então, você tem essas empresas de auditoria que pegam esses contratos de verificação independente e vão fazer uma avaliação de como tem esse contrato em campo, apoiando o poder concedente também de como isso está funcionando. E agora, no caso desse contrato que eu estava mostrando para vocês, o verificador independente vira e fala, legal, eles entregaram o SGS. Como é que eu vejo isso em campo? Eu não sou o certificador. A gente, beleza, mas você vai ter que olhar também isso daqui e mandar um relatório. Então, a gente vai ter que acertar qual o papel do ICMBio na história, qual o papel do verificador independente e do certificador. Essa triangulação ainda está sendo construída. O outro é uma conversa que a gente tem tido com as concessionárias, independente da certificação, independente de tudo isso, o mais importante é, identificado o perigo, avaliado o risco, comece a implementar as medidas que você propôs. A certificação vem com o tempo, mas o mais importante, e talvez o cerne de toda a história com as concessionárias é, implemente. Só que nesse implementar traz muito aprendizado. E aí vem um outro desafio. A gente está falando de um documento dinâmico, o sistema de gestão de segurança tem que ser revisto o tempo todo, versus um contrato que é um documento um tanto estático e o termo aditivo não é tão rápido e fácil. Então, a gente tem que encontrar um equilíbrio entre essas alterações que tem que acontecer na gestão de segurança e o contrato. Por quê? Às vezes, a resposta para mitigar certo risco envolve uma obra muito cara, que não era previsto inicialmente. Então, a gente tem que ter um reequilíbrio econômico. O governo costuma demorar muitos meses para chegar ao final de um processo de reequilíbrio econômico e, às vezes, a resposta de gestão de segurança tem que ser outra. Então, a gente vai ter que achar um equilíbrio entre essas coisas. Pessoal, de forma geral, era isso. Queria agradecer ao pessoal do ICMBio que fez o convite para eu vir fazer essa fala, Roberta, o Eduardo, que é quem trabalha especificamente com esse tema dentro do ICMBio, e passo a palavra aí para o Evandro. Show de bola. Eu já começo a minha parte fazendo provocações e perguntas, tá? E aí acho que é bem bacana, e já foi dito ali na apresentação dele, né? Vocês usaram a norma 21101 nesse processo de conhecimento todo? Alguém da Beta ajudou vocês? Associados da Beta? Ali, ó, Poliana. Você apontou para ela, associada da Beta. Veja a importância da política pública construída lá no passado
e preparando todo o segmento para poder auxiliar o poder público de novo, né? E o ciclo fecha. Poliana, quer falar alguma coisa sobre a tua experiência lá? Não? Aqui, ó. Sobe aqui. Aí. Foi um desafio, né, Rafa? Muitos desafios. Eu acho que assim, o que eu posso compartilhar aqui um pouquinho, né, da experiência. Primeiro que, bom, a Poli não é apresentadora assim o tempo inteiro, né? Meu trabalho é esse aqui, na verdade, mais do que ser só apresentadora do Beta Summit. E eu acho que a experiência que a gente dialogava é um pouco isso que o Rafa falou. Então, quando eu cheguei para fazer esse trabalho, a gente tinha essa dificuldade no diálogo, muitas vezes, né? Porque a gente está conversando sobre uma triangulação. E aí a gente tinha que conversar com a concessão, tinha que conversar com o ICMBio e tinha que entender qual é o escopo que a gente vai trabalhar, porque tem um parque inteiro para a gente poder olhar risco e, não duvidem, levantar essa situação de risco de um contexto como é o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha e todas as suas nuances que a gente tem ali, era uma coisa bastante singular, vamos dizer assim. Eu acho que esse, dentro do processo de implementação, é os desafios que eu costumo dizer das unidades de conservação. Quando eu cheguei, eu fiz, olha, a norma, ela foi concebida inicialmente para a gente trabalhar produtos de turismo de natureza e aventura do ponto de vista do prestador de serviço e o cliente final, né? E aí, quando você pega isso e vai aplicar isso a uma unidade de conservação que tem um processo de gestão diferente, que tem um contexto diferente, né, que tem uma realidade que conversa com outras esferas e outras instituições, como é que a gente faz isso dar certo? Então, a gente tem que olhar para esse instrumento, e aí isso é a minha experiência, tá, gente? Eu tenho que olhar para esse instrumento e aí eu tenho que tentar desenhar e conversar alguma coisa que chegue num consenso comum, onde o ICMBio, dentro das normativas dele e da aplicabilidade que eles têm de desenvolver, né, esse processo de maneira que eles consigam gerir, porque é isso. Ontem eu estava no seminário da rede, né, falando exatamente sobre isso, tio Evandro, né, que chega o papel na mão da instituição. E aí, como é que a gente avalia? Porque o ICMBio não tem ali as pessoas para avaliar se esse contexto estava certo. E algumas coisas que são muito orgânicas. Eu lembro que teve um momento que a gente estava na sala conversando, discutindo o inventário de perigos e riscos que a gente estava apresentando. Foi da praia do Sancho. E na hora que estávamos conversando, concessão, ICMBio, né, equipe de consultores, né, a geóloga que estava presente, porque eu tive que colocar no meu contrato a geologia junto. Porque eu não sei avaliar risco geológico. É uma novidade. E lá era um contexto onde o risco geológico era presente. Então, Joaninha, minha grande parceira, está lá até hoje. Né? A professora Joaninha, geóloga, especialista, super renomada, né, que trabalhou em Capitólio também junto com a gente. Então, assim, está lá até hoje. E aí eu disse, não, eu preciso de um geólogo para compor a equipe, para a gente poder olhar para a segurança sob um outro viés, inclusive para eu aprender isso também. Porque eu sei toda a parte da implementação, mas cada contexto que a gente vai, então, na Chapada dos Veadeiros já é outro contexto, lá no Parque de Bitpoca já é outro contexto. Então, eu comecei a aprofundar um pouco, olhar dessa implementação e estreitar esses diálogos dentro desse desafio. E no momento que a gente estava discutindo um risco que estava dando, dentro daquilo que o Rafael apresentou aqui para vocês, né, situação de risco não aceitável, dentro da norma, aqui tem que fazer alguma coisa urgente, porque alguém pode se acidentar, que possa vir a óbito, inclusive. A gente estava discutindo tudo isso na sala e a gente recebe uma comunicação e estava tendo um acidente, né? Uma emergência, e a gente foi tentar entender aonde era, e era exatamente no lugar aonde a gente estava discutindo o inventário. E aí isso serve para a gente como um olhar, tio Evandro, de que esse trabalho não é simplesmente mera burocracia, né? Ele realmente nos traduz uma informação que é importante a gente estar atento, e a importância de um trabalho como esse dentro desses processos hoje, né, de concessões, das atividades em unidade de conservação, em parques naturais, em outras esferas, que foge esse contexto do empresário que a gente já está acostumado, que tem um ambiente muito mais controlado, né? E aí, esses eram os desafios que a gente encontrava dentro desse processo, de saber, poxa, até aqui a praia, que é onde a concessão tem a área, só que aqui é a areia da praia, e eu não vou olhar para a areia da praia,
inventário de riscos, como é que eu não posso fazer? Como é que eu não vou conseguir fazer isso? Então, essas coisas, as coisas que a gente mais se deparava, assim, e dentro de um grande aprendizado, né? E aí teve o resultado do processo, enfim, eu acho que foi um pouco, fiquei feliz, nem sabia, fiquei bem contente de ver tudo isso daqui, o quanto depois de tudo evoluiu, porque já tem o quê? Mais de 2 anos, pelo menos, que a gente já encerrou o trabalho lá, e esses eram os desafios enquanto essa profissional, né, enquanto profissional que a gente auxilia dentro desses contextos, né? Mas era só para agregar um pouco mais a discussão aqui de vocês. Só agregando informações e também prestando conta aí para nossos associados, no início de agosto, finalzinho de julho, início de agosto, o ICMBio publicou a portaria, a Instrução Normativa 2833, que tem como objetivo criar um grupo de trabalho de aprimoramento e gestão de segurança nas unidades de conservação, que é isso que continuando o trabalho que o Rafael falou. E prontamente nós da ABETA estivemos no ICMBio em Brasília, conversando com a Carla, com a Renata, e já colocamos a ABETA à disposição, não para fazer parte oficial do grupo de trabalho, mas fazer isso que estávamos conversando aqui, eu e o Evandro, ou seja, a gente funcionar como a associação funcionar como uma consultoria, como um assessoramento, para tecnicamente nós contribuirmos no que for possível nisso aí, tá? Então, olha que nós estamos atentos aqui na ABETA, a Diretoria de Relações Institucionais, ela foi criada para isso, ou seja, ela existe para isso, para que nós possamos, sempre que possível, interagir com esses órgãos. E hoje, uma das principais atividades é no contexto das unidades de conservação, a conta de todas essas mudanças aí, todo esse sistema econômico, esse ecossistema que vem em cima da unidade de conservação, nós estamos preocupados com isso e trabalhando para isso. Tá? Era para contribuir com você. Muito legal. Alô, deixa eu fazer um questionamento que eu queria ter feito desde o início. Quem é que é operador de turismo de aventura? Agência, operador? Só levanta a mão, só para entender. Poder público? Poder público? Consumidor? Olá, consumidores, terceiro setor, academia. Olha que legal, né? A gente está aqui falando a temática, né? Como reduzir os riscos das nossas atividades. A gente tem todas as ferramentas, todas elas. Vocês não têm noção do que o Brasil tem de legislação, ou de regras, ou de normas, de decretos, que são capazes de a gente hoje tatear, pisar em cima de um alicerce muito bem estruturado. Porque há 20 anos atrás era areia movediça, né? O grande problema do país era Brasil um potencial, vamos divulgar, vamos traduzir, vamos trazer pessoas e vamos começar a machucar todo mundo. E aí eu acho que foi esse o debate, a pergunta inicial, lá em 2003, 2002, 2003, o que a gente faz com isso, né? Então hoje a gente tem essa consolidação. E aí, só para lembrar, a cadeia dos atores que estão envolvidos em como diminuir os acidentes no turismo de natureza. Consumidores que não estão conscientes, o negócio é preço pelo maior benefício. Isso é a realidade brasileira. Eu não quero segurança, eu não quero que tu entregue segurança para o meu filho, para o meu marido, para o meu vizinho, para o meu tio, para o meu cachorro. Eu quero preço. Mas o que tu me oferece em troca desse preço? Né? Então a gente tem que ter esse cuidado. O consumidor não é consciente. Nós não temos um consumo consciente. Nós não somos conscientes como consumidores. A gente não sabe. E a gente erra muito no consumo. Depois vem a operação, que é o papel de fazer a gestão da segurança, entregar isso que o Rafael falou, entregar a melhor experiência possível. Qual é a nossa meta como prestadores de serviço, como operadores, como agência? Fazer com que 100% das pessoas que vêm fazer atividade com nós voltem para casa da mesma forma como eles chegaram. Essa é a meta. Esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso lucro verdadeiro. Porque a gente não trabalha com saco de feijão. A gente não joga um saco de areia na tirolesa.
A gente não conduz um monte de pedra dentro do bote. É vida. E essa vida é o consumidor e é a fundamentação da nossa existência como operadores turísticos. A gente quer realizar sonhos, não tragédias. E a gente precisa falar sobre isso. Se a gente quiser diminuir, que é o tema, diminuir os acidentes no turismo de aventura. A gente precisa também, como operadores, ter consciência do grau de complexidade que é colocar vidas em risco. E aí depois vem o município, que é onde acontece o verdadeiro turismo. Não é no Brasil, não é no estado, é no município. E o município libera alvará de licença sem o mínimo conhecimento de para quem que eu estou entregando isso. Eu estou entregando uma licença para colocar pessoas em risco. E aí, o Ítalo está aí, 99,99% dos municípios desconhece como ele deveria entregar um alvará de licença vinculado a tudo isso que a gente está falando aqui. Como é que o secretário da Fazenda, o secretário não sei o quê, que vai liberar o alvará, vai questionar sistema de gestão de segurança? Não vai. Não conheço, não sei, mas deveria. Dever da sociedade proteger vidas. Deveria. E o Estado? Todos os estados, qual é o papel deles? Não é cadastro, controlar o cadastro, que é o cadastro do turismo. Vocês sabem quantas empresas tem no cadastro hoje? O cadastro é gratuito e as pessoas não fazem. Não se cadastram, não perdem 30 minutos para entrar no cadastro e fazer o cadastro, porque gera número para o Ministério do Turismo para poder fazer política pública. E aí a gente fica, mas não tem política pública. Mas somos quantos? Não vai rolar. Vejam que o Ministério, a Prefeitura, o governo estadual é feito de gente como a gente. Eles não são ETs. Se a gente não tem consciência, imagina no município, no estado. E na União? Pensa a complexidade da União. Esses atores, eles se movimentam por nossa causa. Por nós. Para nós. Não ao contrário. E a gente fica sentado, esperando que eles façam algo que a gente sonha. Não vai rolar. E aí eles querem ter certeza de como a gente muda esse processo, ou como a gente diminui as questões de segurança. Vou ser bem claro com vocês. Tirem a bunda da cadeira. E vão para cima. E aí vai acabar respondendo a pergunta do Fernando aqui, sobre como que a gente faz que a ABETA, por exemplo, seja uma mola propulsora de uma outra política pública, que é de financiamento. A ABETA foi a propulsora da segurança. Beleza. Agora vai ser a aventura segura, lá no passado. Agora vai ser a aventura financiada. Porque a gente precisa dessa política pública para competência de pessoas. Os condutores, eles precisam ter competência. Se o condutor não tiver competência, ele vai machucar alguém. Vai. Vai machucar alguém. Então, a gente precisa qualificar toda essa sociedade. Até não só pela questão da segurança, mas pela questão da evolução desse ser condutor ou condutora para um nível melhor, de educação, de entendimento, de compreensão, de sociedade, de civilidade, de legalidade, que é isso, é o grande desafio. Nós precisamos ajudar o segmento, precisa ajudar a nossa sociedade a ser educada, a ser nação, a pensar no próximo, a pensar lá na frente, no futuro. Hoje a gente está numa sociedade totalmente rachada e individualista. E aí a gente está vendo um mar de... O Brasil é o país que beneficia os infratores. Essa é a nossa realidade. Como a gente muda? Tirando a bunda da cadeira. É vergonhoso, e aí eu vou trazer relatos. Eu normalmente não gosto de falar isso, mas é preciso falar. Quando eu estive na presidência da ABETA, nós fomos tentar fazer política pública lá no Ministério do Turismo. E o ministro do Turismo me perguntou, Evandro, quantos vocês são? E eu fiz assim. Quantos?
Quantos? Éramos 99 associados, 40 adimplentes. Que política pública a Beta consegue fazer para 40 pessoas, 40 associados? Jamais. Vocês sabem quantos nós somos hoje? 120 associados. Num universo de quantas operadores e agências? Por que vocês acham que a BIH consegue política pública? Por que vocês acham que a Brasel consegue política pública? Por que vocês acham que o agronegócio consegue 450 bilhões de plano safra? Por que vocês acham que a gente não consegue 1 bi para financiar o micro e o pequeno empreendedor? Porque a gente continua sentado com a bunda na cadeira. E a galera está lá em Brasília, fazendo pressão. E eu não tenho nada contra, está tudo certo. Eles estão certos, nós estamos errados. Se vocês querem diminuir o risco de acidentes no turismo de aventura, vocês precisam se unir. E esse é o desafio. A única política pública hoje de turismo de natureza que eu posso dizer, duas, verdadeiramente, foi a Beta que construiu através do Aventura Segura e a Rede Brasileira de Trilhas que está fazendo acontecer de baixo para cima, no maior movimento que a sociedade já viu de cooperação. Se vocês não viram o que é a Rede Brasileira de Trilhas, vão conhecer. Se vocês não sabem o que é a Beta, se associem. Porque senão a gente vai continuar, summit após summit, discutindo sexo dos anjos e a gente vai continuar no mesmo ponto de 20 anos atrás. E a pandemia fez a gente recuar décadas. A quantidade de gente que está indo para a natureza, para as cachoeiras dos parques nacionais, tirar selfie, é assustadora. Nesses 14, 15, 16 anos que eu tenho relação com a Beta, todo final de semana eu recebo um vídeo de alguém morrendo. Todo o final de semana. Então, a gente está fazendo algo errado. Porque a gente tem a política pública, a gente tem as ferramentas, mas a gente não tem atitude. E a atitude é uma das competências, um dos conhecimentos de competência. Conhecimento, habilidade e atitude. A gente tem conhecimento, a gente tem habilidade, mas a gente está sentado na cadeira. Não tem atitude. E a gente precisa mudar essa chave. Eu estou fazendo aqui um chamamento, quase uma intimação. Porque não é possível que a gente continue olhando para uma entidade como a Beta, que está há 20 anos dizendo vamos, 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 e a gente continua não indo, não indo, não indo. Se associem. Se você não conseguir se associar, está tudo certo. Mas fica junto, fica próximo, vem com a gente. Começa a dizer, é importante a gente manifestar, é importante a gente participar, conselhos, a gente precisa participar do conselho. E aí, para encerrar, para a gente não alongar, porque já é quase o meio-dia, eu quero trazer um relato para vocês. Vou pedir desculpa para quem já ouviu o meu relato. Mas é um relato de operador. Eu sou agente de viagens, tenho uma empresa de receptivo em Canela, no Rio Grande do Sul, e trabalho com turismo de natureza há muitos anos. E a gente foi montar uma estrutura de tirolesa e arvorismo dentro de um parque privado em Canela. 2004 foi quando a gente recebeu o convite. E fomos para lá, montamos uma estrutura e começamos a trabalhar. Começou a movimentar, muito legal. Em 2009, só para vocês terem uma ideia de números, tá? 2004, a minha empresa atendia 1.000 pessoas por ano. 2004. Dentro desse parque, em 2009, nós atendemos 40 mil. Era um número assustador, que mudou a minha cabeça e a minha mentalidade sobre exploração de turismo na natureza. A gente escalabilizou algo que era muito novo, muito pequeno e muito distante da realidade de business, de grandes negócios. E a gente passou a trabalhar com 40 mil pessoas por ano, fazendo tirolesa e arvorismo. Era um sistema muito complexo, a gente tinha muita gente trabalhando, para quê? Para tentar segurar ao máximo e fazer com que 40 mil pessoas voltassem para casa da mesma forma como elas chegaram. E a gente conheceu a Beta, as normas técnicas, as regulamentações, as leis,
E aí a gente disse, cara, se a gente não aplicar isso, nós vamos matar alguém aqui nesse negócio. Porque 40 mil pessoas pressiona tudo. Pressiona o condutor, pressiona os equipamentos, pressiona o sistema, pressiona o empresário, pressiona tudo. Você começa a trabalhar às 8 horas da manhã, tu trabalha às 8 da noite, e no restante tu está sonhando com o turista, sonhando com o equipamento, sonhando... Tu está falando o nome do turista de noite de tanta gente que é. E aí surgem as normas técnicas e nos dão um embasamento muito legal. E a gente entra no processo, implementa a norma, e nós estávamos com o inventário de perigos e riscos que você mostrou aqui, Rafael. Que a gente tinha uma noção, assim, que a gente, lá na atividade, umas 80 possibilidades de machucar alguém na nossa atividade. Conhecimento, né, técnico, conhecimento histórico, relatos da história nossa no trabalho. E quando chega o programa Aventura Segura, com uma técnica, com ciência, com um olhar cuidadoso sobre isso, a minha planilha de perigos e riscos de 80 possibilidades de machucar alguém foi para 932. E aí eu entendi o que é gerenciamento de risco. Aí eu disse, opa! É claro que eu sentei na calçada e chorei. Porque eu disse, como é que eu vou tratar isso? E aí a gente entendeu que tem um processo, tem uma técnica, e a tua mente, ela abre para o universo. Aí você consegue ver coisas na tua frente que antes você não tinha a mínima noção. A tua zona de conforto, ela explodiu. Tu saiu completamente, porque tu achava, não, tá tudo bem. 80, eu resolvo de barbada. Mas 932, eu vou ter que botar competência na galera, eu vou ter que criar procedimento, eu vou ter que criar protocolo, eu vou ter que criar uma série de informações, e a gente transformou a nossa entrada no modelinho just-in-time de empresa industrial. O cara entrava num lugar, fazia isso, vai saía pelo mesmo lugar, com filmagem, tudo, condutor qualificado ao máximo, porque a gente precisava controlar 40 mil vidas, além das nossas, diariamente. Porque daí a gente entendeu que a gente também precisava entender, se acontecer algo comigo, como é que faz? Não é o cliente, é os participantes, é todo mundo. E aí, 2 semanas antes de a gente receber o auditor da certificação, que viria auditar o nosso processo, a gente machucou o filho de uma juíza, de um advogado. Arrebentamos o menino. E aí eu descobri que não tinha 932 possibilidades. Tinha 933. E eu descobri da pior forma. Quando a mulher me deu o carteiraço como juiz e o pai como advogado, me olhando no fundo do olho, aí eu entendi o tamanho da complexidade. E mais que isso, eu descobri 2 semanas depois, na frente do delegado de polícia, porque a juíza gerou um boletim de ocorrência, na frente do delegado, eu descobri a importância de tudo isso que a gente está falando. Eu joguei o meu sistema de gestão de segurança na frente do delegado. O acidente foi num sábado, nós fechamos a operação no sábado, fizemos o atendimento de emergência, a juíza só olhando para ver se o que a gente estava fazendo atendia todos os preceitos de segurança. Fechamos a operação, devolvemos o dinheiro para quem estava na fila. Domingo, chama todos os condutores, fomos lá para o ponto do acidente, investigamos o acidente, registramos, modificamos o procedimento, qualificamos os condutores, registrado, e eu consegui entregar 2 semanas depois pro delegado dizendo: erramos, corrigimos, aprendemos, e nunca mais aquilo lá voltou a acontecer. Resultado final disso, o condutor chegou na frente do delegado e disse: eu falhei. Eu disse: que raios o condutor vai assumir? Quem falhou foi eu, que talvez não tenha percebido a competência necessária para ele. E ele disse: negativo, eu falhei. Porque eu achei que eu já sabia de tudo. O procedimento era X, eu fiz Y. Eu não segui o que estava descrito no procedimento operacional. E o acidente foi machucado. O acidente com machucadura, né, com a pessoa machucada, foi por minha causa.
E o resultado de tudo isso foi que não foi adiante, foi encerrado como uma fatalidade, porque a gente conseguiu evidenciar que a gente tinha feito tudo o que era possível. E quando aconteceu, a gente ainda tinha um segundo plano, que era o atendimento à emergência. Fiquei 10 horas no hospital com o menino, fazendo todos os exames possíveis e imagináveis, e 2 meses ligando para a mãe, a juíza, dizendo: como é que ele está? Não era mais minha operação que importava, era a vida dele. Graças a um monte de situações, nada aconteceu com ele. Ficou amarelo, né? Imagino, que ele chapou no final da tirolesa na estrutura. Roxo. Mas não teve nenhuma perfuração, não teve nenhuma fratura, não teve absolutamente nada, mas ficou duas semanas de molho em casa. E o mais bacana de tudo foi o comportamento do guia, que disse: opa, e aí eu entendi que todo esse processo também educa, gera profissionais competentes e comprometidos com o processo. Quando alguém chega e diz: não, a culpa é minha, aí a gente entende esse processo. E a outra coisa foi a juíza: desculpem se eu chorar. Na farmácia, às 10 horas da noite, a mãe diz: como mãe eu não gostei. Você estragou o nosso passeio de final de semana. Você estragou o sonho do meu filho. Porque o meu filho é competidor de patinação e semana que vem ele tinha que estar patinando no Campeonato Gaúcho de Patinação. Mas como juíza, vocês fizeram tudo certinho. Virou as costas e foi embora. Era isso. Doutora Poliana, assuma aí. Aí vem a tia da plaquinha, né? Já dando os tempos aqui, gente, tem que fazer esse papel. Por quê? Porque eu queria deixar um pouquinho aqui para ver se vocês tinham alguma pergunta, alguém quer fazer alguma colocação, trazer alguma coisa. Eu vou passar, pronto, você na ficha, mas tem aqui também, né, para a gente poder ir para os momentos finais. Bom dia, pessoal. Me chamo Guilherme, do Refúgio das Curucacas, operadora de turismo de Ponta Grossa, no Paraná. E eu queria trazer uma fala rápida e com um objetivo informativo, mas não como o Refúgio das Curucacas, mas como o ADETUR Campos Gerais, que é a instância de governança regional de turismo desta região, chamada Campos Gerais, lá no estado do Paraná. Onde a gente está com um programa, lançando um programa, né? E eu acho que, por isso até digo, nesse momento a gente não tem os resultados, mas a gente já quer trazer isso até para eventualmente contribuir, né? Então a ADETUR é uma entidade sem fins lucrativos, né? E tem como objetivo principal o desenvolvimento sustentável do turismo regional, né? E não tem como a gente falar de desenvolvimento sustentável se a gente não olhar para a segurança também, né? Porque a gente sabe muito bem, eu tive passeio cancelado lá no sul quando caiu o bloco de Capitólio, né? Então a gente sabe o impacto de um acidente, né, para todos nós. Então a gente vem atuando dentro de uma escala, né? E a gente trabalha com a qualificação. Eu até costumo falar 3 vezes: qualificação, qualificação, qualificação e depois a promoção turística, que é o que todos os empresários querem, né? Mas a gente tem esse cuidado de primeiro qualificar para que a gente possa trazer o visitante para a nossa região, trazer o turista, encantá-lo com um serviço de qualidade, uma oferta turística segura e sustentável, e aí sim a gente aproveitar o efeito bom exponencial das redes sociais, né? A gente lançou o programa chamado Programa Campos Gerais Seguro e Sustentável. E, por enquanto, a gente está trabalhando no viés de segurança, né? Por quê? Nossa região, no primeiro dia de ano, nós já matamos uma pessoa em área natural, né? Em um recurso natural lá de Ponta Grossa, né? Passados alguns dias, faleceu a segunda pessoa, né? O turismo de balneário, de cachoeira, as fatídicas selfies de cachoeira e tal, né? E a gente entende que dentro de toda a segmentação turística, é onde a gente está matando gente, é no turismo em áreas naturais, né? Então, a gente precisa atuar. E aqui queria parabenizar as 3 falas, assim, foram impecáveis, esse relato incrível do Evandro, né? E eu acho que o Jaime trouxe uma palavra-chave, assim, que é articulação, que me marcou, assim, quando você falou, né? A nossa função como ADETUR é de articular,
né? Nós não fazemos, nós articulamos, mais articulamos do que fazemos. E a gente, então, está trabalhando dentro desse viés de qualificação já há alguns anos, né? Tivemos em 2023 uma Beta Conecta lá nos Campos Gerais e promovemos também o curso de primeiros socorros em áreas remotas, do WFA, lá na região, né? Qualificando, inclusive, empresários de fora da nossa região, mas que atuam na nossa região, né? Visando, então, ter esse turismo seguro que a gente sonha. E esse programa, então, ele está focando em duas frentes, por enquanto, né? Que é o que a gente consegue fazer, porque a gente ainda não conseguiu chegar em quem nos ajuda a pagar a conta para a certificação. Portanto, estamos falando de qualificação e a gente está falando de mentorias para implementação, porque a gente já sabe que depois da qualificação, dificilmente o empresário consegue criar as suas ferramentas, quem não tem, né? Para efetivamente implementar. Então, é preciso pegar na mão e ajudar a implementar, pelo menos no seu primeiro produto, e a partir dali ele consegue avançar, né? Quando a gente fala de qualificação, acho que aí talvez tenha algo que possa contribuir no sentido da articulação, né? Porque a gente quer qualificar empresários, né? Isso vem acontecendo há muito tempo, a Ventura Segura fez isso com maestria, a gente sabe que isso vem acontecendo no Brasil todo. Mas a gente quer qualificar também, a gente está pensando em todos os atores, então a gente quer qualificar o poder público, né? No sentido de dar subsídios para que o poder público tenha a condição de fiscalizar, entende? A gente não tem a intenção de criar auditores, mas efetivamente fiscais. Quem são esses fiscais? Não tem como a gente, nesse momento, dizer vão ser as secretarias municipais de turismo, vai ser o ICMBio, vai ser o órgão ambiental estadual, né? Por quê? Porque a gente já pensa nisso como um piloto que, eventualmente, se a gente tiver resultados expressivos, possa ser replicado para o Brasil, né? Então, a gente tem, por exemplo, né, o ICMBio precisa autorizar uma atividade dentro de um parque nacional, por exemplo, né? Então, é importante que se qualifique. Você trouxe, né? Eu não conhecia o PGSV, né? Achei super interessante e acho que está muito conectado com o SGS, mas é preciso saber o que cobrar de quem diz, eu tenho SGS na minha empresa, né? Não, mas não é bem por empresa, é por produto, né? Então, vamos lá, vamos conversar, abre as ferramentas para a gente dar uma olhada e tal. Então, o objetivo nosso é esse, né? É qualificar as secretarias municipais de turismo, e os órgãos ambientais e também Corpo de Bombeiros, né? Não dando nome para quem é que vai fiscalizar, mas entendendo a realidade de cada município e quem vai se dispor a fazer esse trabalho, considerando a nova Lei Geral do Turismo, que já permite que haja esse convênio, né, do Ministério do Turismo com outros órgãos, como, por exemplo, as secretarias municipais, né? Então, a ideia, né, as capacitações vão ser feitas ainda esse ano, com subsídio do SEBRAE, né? Então, vai ser consultorias do SEBRAE, por abetanas, né, que vão estar fazendo essas qualificações. Ano que vem a gente começa com as mentorias, e aí até estou falando, foi um compromisso assumido com o Luizão, da gente trazer essa fofoca aqui para o grupo, né? E possivelmente para o ano que vem a gente vai estar abraçado com a Ventura Segura para já estar trazendo essa ideia das mentorias, então, né? Para que a gente efetivamente consiga eliminar, talvez a gente não consiga, porque existem os fatores fortuitos, mas mitigar em tudo que a gente pode, né? E trabalhar dentro dessa estatística que foi mostrada aqui, né? Quando a gente vê que 77% dos acidentes poderiam ser evitáveis, né? Então, a gente precisa trabalhar fortemente com isso, envolvendo todos os atores, articulando demais para que a gente consiga efetivamente fazer as coisas acontecer. E a gente sabe que quando a gente está qualificando o empresário, muitos deles fazem uma pergunta incômoda: quem é que fiscaliza? Ele já está procurando uma brecha, né? Então, a gente precisa qualificar também pessoas para fiscalizar essas operações. Era isso. Obrigado. Obrigada, gente. Vou passar aqui para outra pessoa. Eu achei muito boa a pergunta dele, que eu acho que vai de encontro à minha. Evandro, quando você pediu para levantar a mão, eu acabei não levantando, mas só para complementar minha pergunta, eu sou guia de turismo, cadastro com ênfase em atrativos naturais. Eu tenho o curso da Beta de condutor líder, entre outros cursos. Tenho agência também. A minha agência, agora ela está um pouco parada, mas o que acontece? O objetivo da minha agência é trabalhar em parceria com agências locais. O problema é que também tem os cursos da BNT de SGS, e eu quero trabalhar em parceria com empresas que tenham SGS implementado, o que é uma grande dificuldade para mim.
Há 3 semanas eu estou como assessora de turismo de uma cidade bem pequena aqui no interior de São Paulo, com mais ou menos 14 mil habitantes. É a minha primeira experiência no poder público. Então, assim, engatilhei mesmo, 3 semanas não é nada. E aí me vem essa preocupação, que eu quero implementar, quero melhorar a parte de ecoturismo e turismo de aventura no município, mas, quanto a poder público, o que eu posso fazer? A gente sabe que a gente tem leis, mas eu faria portarias, tem alguma cidade que eu possa utilizar como exemplo quanto a isso? Eu queria um pouquinho a ajuda de vocês quanto ao meu trabalho aí no poder público. Tem Tentar muitas responder. coisas, né? Vou pedir para o tio Evandro ser sucinto um pouquinho Tentar para a gente poder dar responder. oportunidade para outro. Alguns meses atrás, eu entrei no site do Senado e fiz uma ideia de legislação que era obrigar os municípios a liberar o alvará de licença apenas quando a empresa conseguisse comprovar princípios da gestão de segurança. Por exemplo, mostra aí o certificado de competências dos teus condutores. Ah, não tem, então não ganha alvará. Entendeu? Pequenas coisas. Mostra teu plano de atendimento de emergência se acontecer algo no meio do mato lá com fulano. Não tenho, então não ganha alvará. Atrelar pequenas coisas, não todo o sistema de gestão de segurança, mas usar a Lei Geral do Turismo e usar o Código do Consumidor, que são bem claros e específicos sobre isso. Se o operador de turismo não segue a Lei Geral do Turismo e o Código do Consumidor, ele é um operador ilegal. E como que o município libera o alvará de licença? Então, esse é o princípio. Eu sei que é difícil, tá? Eu sei que é difícil, o caminho é longo e a gente está engatinhando. Mas conta com a gente, conta com a Beta, pega o meu contato, pega o contato da Beta e a gente vai te ajudar a fazer, em algum momento, uma prosa, nem que seja online, para te ajudar a construir isso. Tá bom? Deixa eu complementar você também aí. Eu vou voltar uma casa para trás. Primeiro, verifique se a empresa é formal. É o básico que a gente fala. Isso que o Evandro colocou é essencial. Mas se é para dar o primeiro passo, é formal. E essa formalidade, ela é de turismo. Recentemente teve um acidente aí, que eu não vou entrar na... A pessoa que matou algumas vidas, o KNAI dele não tem nada a ver com turismo. Quando tem KNAI? Quando tem... Então, a primeira coisa que a gente pede é, se tem alguém que está vendendo produto do turismo na sua cidade, verifica se ele é registrado. Ah, ele é registrado, mas ele é registrado, ele é um sapateiro, ele é uma loja e está vendendo programa de atrativo turístico. E aí, o segundo passo, isso que a Evandro falou. Então, como é que é? A questão da segurança, etc. Mas a gente vê, a gente que anda, nós temos a trilha, a nossa trilha de conhecimento, e foi referenciada aqui, uma delas é o Beta Conecta. Nós vamos para vários lugares do país. Nós passamos o ano todo fazendo 5, 6, até 8 eventos pelo Brasil. E a gente sente como é que isso funciona. Então, o que a gente sempre trabalha com as prefeituras olha, formalização e capacitação. Esse é um binômio que não pode deixar de sair nas administrações públicas. Tá? Som. Fazer aqui uma última pergunta, porque a última vai ser a minha, que eu quero fazer para o Rafa. Então, eu vou passar aqui para mais um. Bom dia. Meu nome é Rogério, eu sou monitor ambiental de Bertioga e faço parte da diretoria da Associação de Monitores Locais de Bertioga. Eu vou ser bem breve, podia ser estendida a minha pergunta, mas se eu tentar resumir, depois a gente pode falar. Nós temos uma legião aí de monitores formados e Bertioga é uma delas, das associações, somos mais de 150 monitores. E aí, falando como aqui o assunto é segurança, eu garanto assim que você até modesto, 50% não teria condições de estar formado nessa parte de segurança. O curso é maravilhoso que é dado, mas a segurança, da parte da segurança, é muito escasso. Como resolver isso?
Capacitação. Competência se faz com capacitação. E aí, poder público. A gente tem que fazer pressão, tá? E aí, eu esqueci de falar uma frase no final, que era para encerrar minha fala, que muita gente já ouviu, tá? Política e feijão só funcionam sob pressão. É assim que funciona. Se a gente não tiver unido e não pisar no calo, todo mundo junto, no mesmo calo, da mesma pessoa, da pessoa certa, não vai sentir o calo, não vai doer. E se não doer, não faz. E aí vem o associativismo. É importante você estar associado e fazendo pressão política, mas a pressão sadia, né? Dizendo, precisamos, queremos e a gente quer e vamos fazer. E é número, tá? A política vê número. Quantos vocês são? 99. Não vai ser. Tem que ser 1.000, tem que ser 2.000, tem que ser 3.000. Aí o número começa a doer. O calo começa a doer. Complementando, pegar o caso do ICMBio. Quando a gente faz a autorização para um condutor ambiental, tem ali uma série de regras que ele tem que seguir e observar. E você tem, pelo menos dentro do ICMBio, hoje um sistema de denúncia, né? Então, ok, o visitante pode reclamar ou o próprio órgão pode ver alguma coisa acontecendo. Tem um registro, o condutor é comunicado daquilo, ele se defende. Então, aí você vai ter uma advertência, suspensão. Mas, a partir disso, a gente consegue ver também o que está acontecendo de errado, melhorar na capacitação. Então, é um processo. Então, capacitação, monitoramento e fiscalização. Não estou falando que é fácil, mas que, assim, existem os mecanismos para fazer e o Nico conhece. Então, você tem vários tipos de condutores. Então, assim, para alguém que está fugindo muito ou dando muito problema, então, ok, vamos lá, vamos tentar algum trabalho de capacitação e fiscalização. Esse sistema de segurança sempre é assim, né? O painel é 2 horas, a gente já vai para 2 e mais um pouquinho, quase, né? Porque é isso mesmo, bem breve, porque eu preciso. O que eu falei que minha pergunta podia ser mais extensa para ser mais explicativa, é porque, assim, no processo de formação dos monitores, é muito ruim a formação. Então, assim, a formação já começa ruim. Aí você falou de treinamento, de se especializar. São pessoas que não têm, muitas vezes, condição de fazer isso, entendeu? Então, assim, já vem uma formação ruim, essas pessoas estão monitorando, estão nas trilhas com o responsável por vidas, como nós estamos dizendo aqui, e não tem condições. Então, e a nossa associação é uma associação muito simples, de pessoas que pagam um valor muito baixo de mensalidade, que não tem como custear cursos de formação. Então, assim, estamos numa sinuca de bico, e tem grupos se formando aí, vem muita gente aí atrás. Mas aí é que está, a política pública é fazer voltar o teu imposto para você mesmo. Você já paga por educação. Você tem que exigir que esse dinheiro que está lá em Brasília volte para você em forma de competência, não você pagar de novo. Poliana, me desculpe, mas eu vou ter que falar. Veja bem, eu já fui gestor público. A minha vida, parte da minha vida, eu fui gestor público. E também fui secretário de turismo. Veja bem, agora perdi. Perdi não é o assunto. Se perca não, seu Jaime. Nós Vamos lá. precisamos ter números. Eu tenho que correr aqui. Nós precisamos ter números. Então, veja só. Na hora que você está com um monitor, você está recebendo pessoas. Essas pessoas estão circulando no município. Essas pessoas estão gastando. Na hora que eu estou gastando, eu estou gerando impostos. Esses impostos têm que ser retornados. Então, vocês têm que se reunir, e aí é um outro pilar da ABETA, é o associativismo, é o fortalecimento. Vocês têm que pegar esses números, ir para o seu prefeito, ir para o seu secretário de turismo e dizer, nós precisamos de ser capacitados, porque amanhã, você mesmo está dizendo, não sou eu, metade está fazendo errado, metade pode matar gente, metade acidentar pessoas. E na hora que eu matar alguém, ou na hora que eu acidentar alguém, vocês vão ser penalizados, mas o município, o destino, maior ainda. Quem é que vai para um lugar que fica matando pessoas? E na hora que você diz para o seu prefeito, para o seu secretário, que as pessoas deixarão de vir, e que aqueles recursos financeiros deixarão de aparecer na prefeitura, ele vai se ligar. Mas aí o que foi que Fernando colocou aqui? Nós precisamos de ter números, e Evandro também colocou, eu também coloquei. Nós precisamos ter números para começar a discutir com o poder público. Então, olha, nós somos 150, nós somos 300, cada um da gente carrega guia tantas pessoas, essas pessoas ficam em hotéis, etc, 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 etc.
A gente está pedindo 10% para que seja capacitado. Agora, você sozinho não vai fazer isso. Vocês têm que se reunir, tem que fazer uma associação, já existe associação, mas tem que ter a força do associativismo para poder cobrar lá. Senão, não sai do lugar. Desculpa aí, Poliana. Vou passar minha fala, que era a minha pergunta, para logo Teriana, para dar outra. Pessoal, eu quero fazer uma contribuição assim, bem rápida, porque eu acho que muitas vezes falta mais vontade de fazer do que recursos. Recursos a gente já sabe que não tem. Vou contar um caso que está acontecendo nesse momento em Três Coroas, onde a gente levou as necessidades, então, de capacitação de todo o segmento para a prefeitura, e a resposta foi a mesma: a gente não tem dinheiro. E uma coisa que eu falava lá na Beta, lá atrás: dentro de casa a gente tem os recursos, dentro de casa a gente tem o conhecimento. Então, nas próximas semanas, a gente vai capacitar 107 condutores, usando o que cada um tem de melhor na nossa área, passar para os outros. Então, se a gente não tem o perfeito, que é um curso lá top das galáxias, vamos pegar quem está atuando, que a gente sabe que está atuando legal, vamos contatar um parceiro próximo que a gente sabe que atua legal, vamos expor, não temos recursos agora, tudo é curso no futuro, é uma porta de entrada, nós vamos capacitar esses e a porta está aberta para você no futuro. Então, eu acho que a gente abrir também a mente e parar, às vezes, de esperar que venha alguma coisa e vamos atrás. Nós estamos aqui para se ajudar, para ser parceiro, para cada um passar o que sabe. E eu acho que a gente consegue, sim, fortalecer e capacitar nossos destinos com o muito que a gente tem, porque a gente tem muita gente boa trabalhando, sim, a gente tem gente ruim, e a gente quer que esses ruins venham e se tornem bons, e que o ano que vem a gente tenha aqui 1.000 pessoas falando: chegamos, estamos aí, vamos trazer outras 2.000, e esse é o nosso objetivo. É isso aí. E buscar essas iniciativas, porque elas existem de fato, né? Às vezes a gente desconhece a informação, mas ir atrás da informação, buscar essas iniciativas, um evento como esse possibilita isso, de estar em contato com esse tipo de conteúdo, com esse tipo de diálogo, de discurso. Ou seja, soluções já existem, a gente não precisa reinventar muito mais a roda. Precisa fazer com que a roda que a gente tenha já montada, pronta, ela gire, né? Ela ande. E é isso que está faltando, a gente fazer essa roda andar com mais pessoas, né? Com mais gente aqui envolvida nesse contexto. Bom, eu vou ter que encerrar, gente. Queria até fazer mais perguntas, mas... Eu não vou fazer perguntas, eu só preciso fazer um reconhecimento aqui do ICMBio. Desde o início, se teve uma entidade, um instituto, um órgão público que esteve presente em todos os Abeta Summits, chama ICMBio. Leve para o ICMBio esse reconhecimento.